Fala galera, análise de Palmeiras 1, Santos 2, pela 26ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelo comportamento das equipes na partida, o Palmeiras entrou num 4-2-3-1, enquanto o Santos num 3-5-2. E avaliando aqui a disposição média dos jogadores ao longo da partida, a gente vê um equilíbrio aqui. Jogadores concentrados no meio de campo e não consigo enxergar aqui algum time pressionando mais o outro em função dessa distribuição. Quando a gente olha para a concentração das jogadas, a gente vê que 24% delas ocorreram no terço defensivo do Palmeiras, 45% no terço central do campo e 30% no terço defensivo do Santos. Então isso mostra que ou o Palmeiras jogou, na verdade, um pouco mais em cima do Santos, conseguindo construir mais jogadas no campo defensivo do Santos, ou o Santos que trabalhou muito a bola no seu campo defensivo. Olhando aqui para o domínio do jogo ao longo dos 90 minutos, a gente vê muito mais barras verdes do que brancas. Isso mostra que o Palmeiras dominou a partida, né, e até teve trechos aqui com um domínio bem expressivo em cima do Santos. Né, alguns pontos aqui mais espalhados em que o Santos teve um maior domínio do jogo. Aqui do lado direito, a gente tem algumas estatísticas que ajudam a gente a avaliar o comportamento dos times e aquilo que eles conseguiram produzir em termos de construção de jogadas e de finalizações. Então, começando aqui pela posse de bola, Palmeiras com 69-31 para o Santos, então uma posse de bola bem expressiva para o time do Palmeiras. E na maioria das estatísticas aqui, o Palmeiras também foi superior. 508 passes tentados com 89% de acerto, 75 bolas longas ao longo da partida, tentadas, né, e 32 cruzamentos tentados também. Pelo lado do Santos, o número que se destaca aqui é o número de bolas longas, também com 57 tentativas. Em termos de passes decisivos, 23 para o Palmeiras contra 10 do Santos. Então, números bem altos aí na partida. E passes decisivos aqui são passes que possibilitam um chute a gol ou que possibilitam uma assistência para gol. Então, é uma pré-assistência. Então, números bem altos para as duas equipes. Em termos de expectativa de assistências, 1,59 para o Palmeiras e 0,73 para o Santos. Então também números altos aqui nesse quesito. E a ideia da expectativa de assistências é que a gente consiga medir a capacidade que os times tiveram de colocar os seus atacantes em condição de finalizar. Não necessariamente eles finalizaram, ou se finalizaram, não necessariamente marcaram gols. A ideia aqui é ver se as equipes conseguem dar passes que coloquem os seus atacantes em condição de finalizar, e as duas equipes foram bem nesse quesito. Agora, olhando para as finalizações, 25 chutes a gol do Palmeiras contra 12 do Santos. Também números altos aqui pelo lado do Palmeiras. Foram 6 chutes bloqueados, 2 chutes para fora, né? Então muitos chutes fora do gol, sendo que um passou perto, um chute na trave e 5 chutes defendidos, além de um gol marcado, né? Pelo lado do Santos aqui, nenhum chute bloqueado. Foram 2 chutes para fora, sendo que um passou perto. 8 chutes defendidos, além dos 2 gols marcados. Em termos de chances claras de gol, foram 2 pelo lado do Palmeiras e 3 pelo lado do Santos. Aqui um bom número para o Santos aqui nesse quesito. Mas só olhar a quantidade de chutes não diz muito pra gente, né? A gente também precisa entender qual foi a qualidade dos chutes, a qualidade das oportunidades de gol. Então, as estatísticas que ajudam a gente a entender isso é a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. Eu vou passar por cada uma delas aqui e a gente vai avaliando esses números para cada um dos times. Então, a expectativa de gols, ela mede a qualidade das oportunidades de gol. Então, por exemplo, um chute de fora da área tem menos probabilidade de gol do que um chute na marca do pênalti ou um chute na pequena área. Né? É mais fácil de fazer o gol quanto mais perto do gol você tiver. Nesse sentido, somando aí todos os chutes que o Palmeiras deu no gol, a expectativa era que o Palmeiras marcasse 1,69 gols com base na qualidade das oportunidades, enquanto o Santos 1,43. Então, nesses dois casos, são números de médio para alto, que mostram que os times conseguiram produzir bem em termos de expectativa de gols. Agora, quando a gente coloca a qualidade do chute dentro dessa análise, a gente tem a expectativa de gols pós-chute. Então ela mede aqui, como eu falei, a qualidade dos chutes no gol. Ou ela leva em conta, né, a qualidade dos chutes no gol. Então, por exemplo, um chute que vai no ângulo, ele é mais difícil de ser defendido pelo goleiro do que um chute que vai no meio do gol. Então, então a expectativa de gols pós-chute coloca a qualidade dos chutes dentro da análise.
Pelo lado do Palmeiras, 1,76 era a expectativa de gols com base na qualidade das finalizações, e pelo lado do Santos, 2,92. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute, a gente tem uma medida da qualidade que os atacantes tiveram no jogo. Então, pelo lado do Palmeiras, a diferença entre 1,69 e 1,76 é praticamente zero, né? 0,08. Então, isso mostra que os atacantes não conseguiram dar mais qualidade nas oportunidades que eles tiveram através das finalizações, da qualidade das finalizações em gol. Já pelo lado do Santos, essa diferença é de 1,50. Ou seja, a expectativa de gols aumentou com base na qualidade dos chutes, de 1,43 para 2,92, então isso mostra que o desempenho dos atacantes do Santos foi bem bom nessa partida. Quando a gente compara esses números com o número de gols marcados por cada equipe, um pelo lado do Palmeiras e 2 pelo lado do Santos, a gente consegue medir a qualidade dos goleiros na partida. Então, pelo lado do Palmeiras, a expectativa é que ele fizesse 1,76 gols, mas ele só fez um. Então, o goleiro do Santos evitou aqui 0,76 gols. Então, um bom desempenho do goleiro do Santos. Já pelo lado do Palmeiras, apesar de ter perdido o jogo e ter tomado 2 gols, essa diferença é de 0,92. Então, o goleiro do Palmeiras conseguiu evitar quase um gol. Deveria ter tomado mais um gol a mais do que tomou, com base na qualidade das finalizações dos jogadores do Santos. Então, também um bom desempenho para o goleiro do Palmeiras. Quando a gente olha todas essas estatísticas aqui, desde os passes decisivos até o número de gols marcados, todas elas são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a avaliar a qualidade do jogo. Se a gente for ver, a menos do número de chutes a gol do Santos, todas essas estatísticas... e do número de chances claras de gol do Palmeiras e o do 1 gol marcado pelo Palmeiras, mas praticamente todas as estatísticas têm 4 estrelas ou mais. Então elas foram relevantes. Então isso mostra que o jogo, a princípio, né, do ponto de vista da estatística e do meu ponto de vista, né, que selecionei elas para a gente avaliar a qualidade do jogo, parece ter sido um jogo bem bom. Um jogo com passes decisivos, com expectativa de assistências altas, um bom número de chutes a gol e assim por diante, até o número de gols marcados aí que deu a vitória para o Santos por 2-1. Então chegamos ao final dessa análise de Palmeiras 1, Santos 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fica aqui o pedido básico do youtuber, né? Que vocês se inscrevam no canal, deixem um comentário e um like, e se puderem compartilhar o vídeo, eu agradeço e falou!